Diego Pavão já está aqui do meu lado para a gente conseguir entender um pouco mais esse processo, porque foram meses de desgaste até a gente chegar a esse momento, hoje, o dia em que ele decide realmente renunciar. E foram muitos os escândalos, digamos assim, porque ele passou os últimos 2 anos se desculpando bastante, Diego. Com certeza, se desculpando com a população, com o parlamento e até com a família real britânica. Muriel, bom dia para você, bom dia de novo para quem acompanha o Novo Dia em casa. Pois é, foram vários escândalos aí que marcaram. Boris Johnson sempre também se mostrou ali uma pessoa muito polêmica, desde antes de assumir o cargo. Se a gente lembrar daquela cena dele passando de tirolesa ali por Londres para mostrar ali a questão do Brexit, né? Chamar a atenção para a questão do Brexit. Então, sempre uma pessoa que sempre rendeu manchetes, vamos dizer assim, mesmo antes de se tornar primeiro-ministro. A gente preparou uma arte agora para mostrar alguns desses pontos, alguns desses escândalos que marcaram o mandato de Boris Johnson à frente do Reino Unido. Então, a gente começa, na verdade, com a questão da reforma do apartamento. Os primeiros ministros britânicos usam um apartamento ali em cima da Downing Street. Ali existe um apartamento que é para o primeiro-ministro, número 10 mesmo, só que alguns primeiros ministros recentemente passaram a usar o apartamento ao lado, o apartamento do número 11. E aí, quando Boris Johnson se mudou para lá, a mulher dele, a Carrie Symonds, na época noiva dele, quis fazer uma reforma ali no apartamento. Os primeiros ministros recebem ali um dinheiro anual do governo britânico para poder reformar esse apartamento do jeito que eles quiserem. Então, ali, ao longo dos anos, esse apartamento foi passando por mudanças de acordo com as famílias que entravam lá, com a mulher do primeiro-ministro também que entrava por lá, o marido da primeira-ministra também que entrava lá. E aí, esse apartamento o Boris Johnson quis reformar. O problema é que houve ali uma certa irregularidade no sentido de onde veio esse dinheiro, né? Quem pagou por essa reforma, e um ex-assessor dele chegou a dizer que ele teria pedido uma doação ali para doadores do Partido Conservador para reformar esse apartamento. O problema é que esse dinheiro não foi declarado. E aí houve aí essa irregularidade, o Boris Johnson nega ter cometido qualquer irregularidade, mas houve esse problema que já ali levantou uma questão, né, a primeira questão aí grande do governo Boris Johnson, né, desde que ele assumiu lá em 2019. Agora, a gente tem aqui o segundo escândalo, que é o escândalo do Partygate, talvez o mais importante e talvez o que mais desgastou a imagem do primeiro-ministro nesse período de mandato. Lá atrás, no começo da pandemia, o Reino Unido, claro, como outros países da Europa, se fechou ali e colocou várias restrições para as pessoas na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales, na Irlanda do Norte. Claro, é aquela época da pandemia, o lockdown, aquele período difícil para todo mundo. Inclusive o Reino Unido, que inicialmente, né, Boris Johnson foi muito criticado também nessa época na condução da pandemia, logo no começo. Aí depois ele pegou Covid, ficou internado, Exatamente. Pediu desculpas, tanto que avançou muito a vacinação no Reino Unido, foi o primeiro país, inclusive europeu, a começar a vacinação em massa com a Pfizer por volta aí do fim de dezembro de 2020. Exatamente. Exato. Então a gente percebe que logo depois ele meio que correu atrás do prejuízo quando ele viu que ele não estava tomando medidas realmente rápidas, ágeis o suficiente para uma pandemia do tamanho que a gente estava encarando naquele momento. Exato. Mas, apesar disso, né? Exatamente. O primeiro-ministro pegou o Covid, ficou internado, chegou até a ir para a UTI na época, ali no começo da pandemia. Foi um assunto bem sério lá no Reino Unido. Mas então o governo começou a impor ali as restrições, dizendo para as pessoas não saírem de casa, para as pessoas não fazerem festa, para as pessoas não encontrarem outras pessoas fora de casa. E aí houve então um problema. O primeiro-ministro Boris Johnson e o governo dele falavam isso, e enquanto isso aconteciam festas na residência oficial do primeiro-ministro lá na Downing Street. Inclusive tem relatos aí sobre essas festas impressionantes, dizendo que alguns integrantes do governo chegaram a entrar ali no portão da residência oficial com malas grandes cheias de vinho para essas festas. Houve até um relato aí de que o balanço do filho do primeiro-ministro, que é uma criança recém-nascida, chegou a ser quebrado até no jardim da residência por causa dessas festas, porque alguém foi lá e se pendurou no balanço do filho do primeiro-ministro. Então, chegaram esses relatos aí dessas festas e isso enfureceu o povo britânico. E além disso, Muriel, houve nessa questão um desgaste, um mal-estar com a própria família real britânica. Por quê? Em uma dessas festas, que aconteceu na véspera do funeral do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth por mais de 70 anos, estava acontecendo uma dessas festas na residência oficial. Nessa festa, especificamente, Boris Johnson não participou, nessa festa da véspera do funeral. Em outras ele participou sim, mas nessa não. Só que aconteceu na casa dele, né? É a casa dele, a Downing Street número 10, é a residência oficial do primeiro-ministro. E aí,
aconteceu uma festa na véspera do funeral. E aí no dia seguinte, naquela missa lá que a gente mostrou aqui na CNN, a gente viu a rainha sentada sozinha na igreja, na Catedral de São Jorge, no Castelo de Windsor, sentada sozinha porque as restrições que falavam que o governo tinha imposto naquela época falavam que as pessoas não podiam se misturar com pessoas que não fossem da sua casa. Então, a rainha, por morar sozinha, não morar junto com o príncipe Charles ou outros membros da família real, teve que sentar sozinha. Aquela imagem comoveu o mundo até, né? A rainha sentada ali, sozinha, porque o primeiro-ministro tinha imposto essa regra, uma regra que ele mesmo não estava cumprindo. Então, isso enfureceu bastante, desgastou a imagem dele lá no Reino Unido. Fez, inclusive, rapidamente, com que ele fosse multado, né? Fosse o primeiro-ministro do Reino Unido da história a ser multado. Ele e a esposa dele foram multados por causa dessas festas, nesse escândalo aí do Partygate, né? Exatamente. Ele disse ali que tinha uma questão, foi uma reunião informal, na verdade, mas sim, foi uma festa num período que isso não poderia acontecer. Com aglomeração. Exatamente. Em um último momento aqui, claro, o escândalo que acabou culminando com a renúncia do premier Boris Johnson, nomeando um aliado, um membro do Partido Conservador e um membro do Parlamento Britânico, para um cargo de coordenação do governo, mas esse membro tinha um histórico ali de um assédio sexual contra homens. E aí, isso, claro, enfureceu alguns dos ministros britânicos, alguns dos integrantes do governo e provocou aí essa debandada que a gente vê aí, passando de 60 ministros até agora, ministros não, mas integrantes do governo renunciando no governo e também levando a renúncia dele. Foi a gota d'água, né? Exatamente. Diego Pavão, nosso editor de internacional, nos ajudando a entender tudo o que está por trás dessa renúncia que aconteceu hoje de Boris Johnson. Obrigada, Diego. Logo mais a gente volta a conversar. Eu sei que todo mundo vai estar contando com você ao longo dessa programação da CNN, acompanhando tudo. Até mais, Muriel. Obrigado. Até, obrigada.